Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Aplauda nosso Deus. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando
ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Ó, igreja, presta atenção, ó. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Feliz ano novo a toda a igreja. Aplauda o nosso Senhor Jesus forte, Ele é merecedor. Aplauda forte, esse aplauso é para Deus, não é para mim, é para Deus. Eu vi um pregador falar aqui que ele não estava nervoso, que ele não estava fazendo nada errado, por isso que ele não ficava nervoso. Eu também não estou fazendo, mas eu fico, viu? As pernas chegam a tremer aqui, viu? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amada igreja, agora vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para que possamos orar, pedindo ao Senhor que fale o nosso coração e que nós possamos colocar os nossos ouvidos para ouvir Deus falar. Glória a Deus. Ficar atento àquilo que vai ser ministrado e vai ter o endereço certo, os nossos corações. Amém? Convidamos aqui o nosso co-pastor, evangelista Obed, para estar orando, pelo pregador da noite, diácono Osmar. Glória a Deus, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nosso bendito Deus, nosso Pai celestial, meu Senhor querido, estamos aqui, Senhor, te louvando, te adorando, Espírito de verdade, meu Deus. Já nos alegramos dos louvores, meu Deus. Agora, Senhor, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada pelo diácono Osmar Neto. Por isso, Deus, nos prepara para estarmos sempre na Tua presença, meu Deus, e dedicando a toda a vida a Tua obra. Enche os nossos corações do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta os amados irmãos na paz do Senhor. Irmão Beto Silva disse que as pernas tremem, mas a gente vai
cantando, né? Vai pregando, mas toda a vida do início dá mesmo essa tremida, dá esse nervosismo, mas nós vamos aperfeiçoando, né? Nós vamos aprendendo. Eu não esqueço do dia que o irmão Pedro recebeu a oportunidade para pregar. Aí ele falou uma vez que toda pessoa que chega aqui fala que é motivo de alegria. Aí ele disse, para mim é motivo de nervosismo. Tá aqui, ministrar a palavra do Senhor, cantar, a gente fica sempre um pouco nervoso. Mas já agradeço ao pastor por ceder mais uma vez a oportunidade de nós poder ministrar a palavra de Deus e também justificar a igreja, a ausência da irmã Sandy. Estava previsto para ela receber o neném no dia 31. Aí o menino parece que ouviu, disse, não vou esperar não. Aí nasceu sexta-feira. Aí hoje está em casa e ela mandou justificar que não pode vir por causa de todo o procedimento e está em repouso lá, em o nome de Jesus. Mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Está na epístola de João, a primeira carta de João. Aleluia, capítulo 4 e versículo 18. 1 João, capítulo 4 e versículo 18. Vamos ler apenas um versículo. Esse versículo ele é muito lindo. E eu posso dizer para a igreja que ele abrange todo o conceito da humanidade, do perdão, do arrependimento, do medo, do castigo e do aperfeiçoamento, tudo que envolve o ser humano. Esse versículo aqui, ele do início, lá de Adão até os dias de hoje, o dia futuro, só esse versículo aqui ele é rico. Então vamos meditar um pouco nele em nome de Jesus nesta noite. 1 João, capítulo 4 e versículo 18, amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou ler mais uma vez. No amor ou na caridade, algum texto vai dizer caridade. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Podeis assentar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco aqui nesse versículo e vamos separar as 4 palavras mais impactantes, como já disse, desse texto, que é amor. Alguns textos vai estar caridade, o outro medo, o outro castigo, algum pode ter punição, e o aperfeiçoamento, como desse texto deixa bem claro: amor, medo, castigo e aperfeiçoamento. Porque o amor, nós sabemos bem claro que ele trata de Deus, porque Deus ele é amor. Mas o amor para nós na Bíblia Sagrada, no contexto da humanidade, ele tem uma personalidade, que é Jesus Cristo. O medo, ele é a ausência da fé, a ausência de uma crença. E por falta de uma fé, de uma certeza daquilo que nós ainda não vemos, nós temos medo, porque nós estamos vendo aquilo que está nos apavorando e nos traz medo. Ou seja, a falta de fé na solução nos traz medo. O castigo, ele é a punição de um erro. E o aperfeiçoamento trata-se, eu posso dizer para toda a igreja, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Então nesse versículo aborda essas 4 palavras, e essas 4 palavras envolvem todo o contexto da humanidade até o tempo de hoje. Então a Bíblia destaca que o amor é de Deus,
Mas o ser humano, ele não consegue, por sua própria natureza, amar outra pessoa sem ter a essência do verdadeiro amor. Nós possamos até analisar e ver que tem pessoas que têm atitudes boas, tem pessoas que conseguem chegar ao seu próximo e ajudar, mesmo sem ter Deus no coração, mas pode ter certeza que mais na frente ela vai querer algo em troca, ou vai querer que essa pessoa fale dela, que aumente o seu ego, ou ele vai querer benefício. Nós até podemos aqui comparar como os políticos. Os políticos ajudam, os políticos chegam junto, mas ele vai querer o seu voto. Se não votar, depois vão dizer, aí ó, o que acontece? E começa a falar o contrário. Por quê? Porque o amor, a humanidade pode até achar que é um sentimento, mas o amor ele foge simplesmente de um sentimento, ele é a essência, e a essência desse amor vem de Deus. Aquele que faz a caridade, aquele que ama alguém, aquele que exerce o amor, só pode exercer com sua perfeição, sendo que a essência do amor, que é Deus, está em seu coração, porque dessa maneira ele exerce esse amor. E ele exerce sem querer algo em troca, ele exerce porque ama verdadeiramente. Ele faz com que aquilo que está em seu coração, ajudar alguém, amar alguém, socorrer alguém, é justamente porque Deus está no seu coração, e Deus faz com que a pessoa tenha esse tipo de atitude. A Bíblia já diz, nós não conseguimos amar alguém, se nós não conseguimos amar uma pessoa que nós estamos vendo, jamais conseguiríamos amar a Deus que não vemos. Mas isso é interessante, porque como é que eu vou conseguir amar a Deus, ou amar uma pessoa sem ter Deus no coração, se Deus é a essência? Se eu não conseguir amar uma pessoa, isso já mostra que eu não vou conseguir amar a Deus, porque eu já não amo a Deus, porque Ele já não está em meu coração, por isso que eu não consigo amar alguém. Eu posso até ter uma atitude boa, nós sabemos que tem um amor fraternal, tem um amor ágape, tem vários tipos de amor, mas todo ele parte de uma essência que é Deus, parte ele de uma essência. E a Bíblia vem dizer, tratando dessa primeira palavra, amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que através desse amor, que foi tão grande que o apóstolo não teve as palavras adequadas para manifestar ou explicar disso de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, carregado desse amor. Então isso mostra que o amor, ela tem uma personalidade. Cristo Jesus veio a esse mundo por causa do amor de Deus. A misericórdia de Deus para o ser humano fez gerar Jesus, ou seja, Jesus foi a pessoa por causa da misericórdia de Deus. Jesus foi enviado por causa da misericórdia de Deus com o ser humano, e ele veio carregado desse amor de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, Jesus, para todo aquele que nele crê, em quem? Jesus, carregado do amor, não possa vir perecer, ou seja, não possa ter vir punição ou castigo, mas que tenha a vida eterna. Então nós cremos em Jesus, nós temos fé em Jesus, porque nós acreditamos que Ele é aquele, o Cordeiro enviado, que veio nos socorrer por causa da misericórdia de Deus comigo, veio cheio e carregado desse amor, para que aceitando Jesus, o meu corpo seja cheio desse amor, e eu esteja afastado de toda e qualquer punição que possa vir à humanidade. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não tem a Jesus, esse já está condenado, porque Deus ele amou e é justiça. Nunca esqueci que o irmão Marco trouxe uma palavra num culto campal, e ele deixou bem claro que nós devemos amar com justiça. Nós já sabíamos disso, mas a frase ficou bem colocada, amar com justiça, ou seja, eu devo amar alguém, mas eu devo ser justo e dizer, essa atitude está errada. Não é porque eu amo, tudo está certo, meu filho, não, tudo está perfeito, a pessoa tendo tudo errado, não. Mas o que é que ele diz? Devemos amar com justiça, porque Deus é amor e é justiça. Se nós recebemos o amor de Deus no corpo de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, eu estou me afastando
da justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus foi punida em Jesus, o amor. Se eu me encarrego de abraçar o amor, se eu me chego junto a Jesus, que é o amor de Deus encarnado, então eu recebo de Deus o perdão, porque a justiça já foi paga na cruz. Mas se eu ignoro Jesus, se eu ignoro o amor, então eu estou apto a receber a sua justiça, eu estou apto a receber a punição, porque Jesus não me representa, porque eu não escolhi Ele. Então, quando nós escolhemos Deus, quando no amor, por isso que a Bíblia diz, no amor não há medo. Se eu estou em Jesus, se eu estou na personificação do amor de Deus, eu não vou temer nada. O apóstolo já disse que aquele que tem Cristo Jesus não há o que temer, né? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pode vir tribulação, pode vir alegria, qualquer tipo de dificuldade, ou algum sofrimento, ou alguma abundância, falta de recurso, falta de alimento, ou tendo alimento demais em abundância, eu vou passar por todas as coisas. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece, em Ele que está na minha vida. O amor de Deus, Ele é autossuficiente para tratar com a humanidade e socorrer em todos os seus momentos. Aí tem pessoas, né, que dizem que quer viver da fé, né? Quer viver da fé, porque os apóstolos viveram da fé. Aí, mas esquece que aqueles apóstolos que viveram da fé, que alguns estavam dedicados completamente no serviço da obra, foi preso, foi espancado, foi chicoteado, e isso não quer receber. Mas a palavra certa é ganhar sem trabalhar, né? O que a pessoa está querendo é ter o seu recurso sem trabalhar, ou seja, viver da fé. Mas alguns que vivem da fé são aqueles que mesmo sem estar empregado, está disposto, já que eu não estou empregado, deixa eu servir o Senhor, deixa eu servir a igreja. O que é que está precisando? Isso é viver da fé, porque as demais coisas Cristo vai acrescentar, porque a minha prioridade é o reino dos céus e a sua justiça. Isso é que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que a igreja prega, que nós pregamos e que nós vivemos. Então o amor de Deus está personificado em Cristo Jesus. Salmo 36, versículo 7, olha o que é que diz: como é precioso o teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Olha que maravilha. Eu vou repetir esse versículo. Eu acho, quando eu estava lendo, preparando a mensagem, esse versículo é extraordinário. Como é precioso o teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. O amor de Deus encontra abrigo à sombra de tuas asas. Então no amor que nós vivemos, nós encontramos abrigo. Se nós encontramos abrigo, nós encontramos descanso. Se nós encontramos descanso, então nós temos sossego. Se nós temos sossego, nós temos paz. Se nós temos paz, nós temos tranquilidade. Se nós estamos tranquilos, temos boa noite de sono. Se nós dormimos bem, nós estamos na dependência de Deus, nos permitir deitar, nos permitir acordar, nos permitir um novo dia. Então eu encontro abrigo, descanso e socorro e proteção debaixo do amor de Deus em Cristo Jesus. Uma vez Cristo disse, falando para Israel: ah, Israel, como eu queria juntar vocês debaixo de minhas asas, como a galinha junta os pintinhos. Porque Jesus pregava, Jesus ensinava, e o povo não estava querendo ouvir Jesus naquele momento. Mas Jesus estendeu esse amor de uma maneira tão extraordinária que pegou toda a humanidade. Não só judeu, mas os gregos, os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, estamos hoje debaixo desse amor, porque nós convertemos a Cristo Jesus, nós se entregamos a esse amor. Então, ligado a esse amor, eu estou fora daquela justiça de Deus. Por quê? Porque eu não estou mais condenado. Aquele que aceita Jesus, aquele que crê em Jesus e for batizado, vai ser salvo. Se não crê, esse já está condenado. Então eu estou em Cristo. Eu sou mais ficar em Cristo Jesus do que receber uma condenação, que é pior. Tem gente que troca o amor de Deus e em servir Jesus para se alimentar dos deleites que o mundo oferece.
com os prazeres que a atual Babilônia espiritual, que a Bíblia deixa bem claro, o poder de governo da grande meretriz, da luxúria, isso traz até alegria para a alma. Mas a alegria é tão momentânea que você não consegue viver só uma vez. Você tem que estar no final de semana curtindo, no outro também. Se tem uma festa ali você vai, se tem outro canto você vai. Porque é tão curto que você precisa estar alimentando direto essa alegria da carne. Mas com a alegria do Espírito, eu posso estar em casa, posso estar na igreja. Posso ficar impossibilitado de vir à igreja doente, mas eu posso estar em qualquer lugar. Na feira de um comércio, chegar na fila de um mercantil, mas ali eu estou alegre, porque eu tenho um Cristo Jesus não exterior, o Cristo Jesus dentro de mim, que habita em meu ser, e aonde eu chego, eu sou alegre, porque eu estou coberto desse amor. Primeira palavra, amor. No amor nós encontramos abrigo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus foi tão extraordinário que o apóstolo diz: nós não temos medo e não vamos ser condenados por Deus. Por quê? Porque o amor genuíno confirma em nós a salvação. Por que no amor não há medo? Porque no amor nós não seremos condenados por Deus estando no amor. Pois o amor genuíno confirma em nós a salvação. Aquele que está em Cristo Jesus, ligado com Deus, temos a salvação de Deus confirmada em nosso ser. Em Cristo Jesus, nós sejamos enraigados no amor. Encontrei isso em Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 21. Olha o que Efésios diz, o apóstolo Paulo escrevendo: e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, enraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. O apóstolo Paulo aqui já descreve o que João disse de um amor de uma tal maneira. Aquilo que João falou, Deus amou o mundo de uma tal maneira, o apóstolo Paulo vem e descreve que esse amor, ele excede todo o entendimento. Ele contempla a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, a largura de todo mundo, o comprimento de todo mundo, a altura até o céu e até a profundidade daqueles que morreram crendo em Cristo Jesus. O amor de Deus contempla toda a terra. Não há ninguém que possa ficar de fora desse amor, a não ser que não queira. Mas aquele que queira ficar dentro desse amor, o apóstolo Paulo já vai dizer depois em Romanos, que aquele que escolhe o amor, nada pode lhe separar do amor que está em Cristo Jesus. Aquele que está firme em Cristo Jesus, nada tira ele da presença, porque foi escolha voluntária dele estar em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo Jesus. É importantíssimo nós estar sempre buscando e se aperfeiçoando nesse amor. O medo, como eu já disse, o medo ele é uma falta de fé. Provoca em nós o medo. Por que a humanidade tem aquele medo e nos velórios de pessoas que não são crentes há um choro muito mais estridente do que o choro de um cristão quando falece? Por causa da falta justamente desse amor. E tem o medo. E geralmente vai levar a pessoa a uma análise. Para onde foi que ele foi? E outras pessoas já chegam a querer confortar. Não, mas Deus tem um lugarzinho preparado. A pessoa recusou Deus durante a vida inteira. Aí quando morre vai ter um lugar. Não, se a pessoa rejeitou. A Bíblia diz que aquele que rejeitar Cristo, ele também vai rejeitar perante o céu. O nosso dever de escolha em Cristo Jesus é quando nós temos vida. Quando nós perdemos essa vida humana, a vida que nós temos o livre-arbítrio, a vida que nós podemos escolher, futuramente é só consequência, é só destino. Eu morri em Cristo, então vou ter paz. Morri abandonando Cristo, então dele eu não vou ter essa paz.
Não vou ter essa alegria. Então medo é a falta de fé. Se o mundo tem a falta de fé que Cristo Jesus veio para lhe socorrer, então vai ter o medo, vai ter o desespero, pode, só para os irmãos terem a ideia. A Bíblia diz que a mulher adúltera que foi pega no ato daquele adultério, que foi levado até Jesus, na busca de tentar fazer Jesus errar ou ali ignorar, porque Jesus ataca a mulher, depois vão dizer, mas você não veio para salvar? Como é que você condena a mulher na morte? Aí agora, se ele salva a mulher, ele vai dizer, e você não cumpre a lei não, sendo judeu? Se a mulher em ato de adultério tem que morrer apedrejada? Aí Jesus, olhando para isso, com o coração cheio de amor por ela, a mulher se tremendo de medo, porque foi pega no ato do pecado, e naquele momento iria ser punida. Mas quando Jesus olha para todos, já com o pé na mão, Jesus diz, então pronto, ela foi pega, de morte, então pronto, é aqui quem não pecou, pode apedrejar, vocês têm o direito, se vocês não tiverem cometido nenhum erro, então pode matar a mulher. E Jesus se abaixou. É exatamente isso que Jesus fala, não com essas palavras. Eu estou traduzindo aqui na versão Osmar Nogueira de Queiroz Neto. Na versão bíblica Osmar Nogueira de Queiroz Neto. Vocês não tiveram nenhum pecado? Não, então pronto, pode apedrejar aí. Aí se abaixou. Quando todo mundo for embora, porque ninguém ficou sem cometer o erro, Jesus vai para a mulher e disse, nem eu tão pouco te condeno. E Jesus tira o medo da mulher dizendo, os seus pecados são perdoados. Agora, mulher, eu te digo, vais e não peque mais, para que não venha sobre ti algo maior, uma condenação maior, um medo maior. O meu amor agora está preenchendo o seu coração, está perdoando os seus pecados, e daqui para frente viva diferente. Então o amor de Deus, Ele é capaz de nos perdoar, de nos trazer de um local que era de medo, um local que era de temor, um local de punição. A Bíblia diz que Pedro também, naquele momento da tempestade, ele mesmo estando com Cristo Jesus, o que é que acontece? Ele pediu, teve medo porque achava que era um fantasma, depois ele pede, se realmente é Cristo, faça que eu vá até o Senhor. Ele disse, então venha. Quando ele vai caminhando até Cristo, a Bíblia diz que os ventos, as ondas do mar, trouxe a ele um medo, trouxe a ele um temor. E por causa desse medo, desse temor, ele começou a afundar. E por que veio o temor? Por falta da fé. E Jesus mesmo diz, homem de pequena fé, você teve uma pequena fé, você falhou aqui, então não tenha medo, não perca sua fé, continue confiando em mim, mesmo você não vendo solução, mas confie que a vitória virá. A fé é esse firme fundamento, que nós acreditamos, mesmo sem ver, mesmo sem não ter solução, mas eu acredito, vai dar certo, vai no nome do Senhor Jesus, Ele é quem vai me socorrer na hora que eu não estou vendo nenhum motivo de solução, como aquele homem que estava pedindo a Jesus para vir orar para, se eu não me engano, era a sua filha, e depois chegaram dizendo para ele, não, ele já morreu, não perturbe mais o mestre. E o homem se entristece. Aí Jesus, continue com essa fé. Não, ela não vai, ela está só dormindo, continue, não deixa, não se estremeça, não se esmoreça. E foi até a casa e ressuscitou a menina, porque aquele que confia em Deus, por mais que não esteja vendo solução nenhuma, a fé em Cristo Jesus faz isso acontecer. Então a falta do amor, a falta de Cristo nos leva a medo, e o medo é justamente por causa do castigo, como o versículo já diz, castigo é a punição do erro. João 3,18, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Aquele que recusa Jesus, esse já está julgado, e se já está julgado, tem castigo, tem punição. Punição de quê? Do erro cometido, porque não acreditou que Jesus é suficiente para salvar a sua vida. A lei, nós sabemos que muitos se apegaram a ela no passado, porque era a lei de Israel. Hoje muitas pessoas querem se apegar a ela, mas não há um que consiga cumprir a lei. Se hoje o ser humano que diz, não, nós temos que respeitar a lei, temos que guardar o sábado, temos que não sei o que, querem cumprir isso, sendo que já cometeram o erro. O que adianta cumprir a lei agora, já o erro já tendo cometido? Sabe, a Bíblia diz, se cometer a pessoa já é digna de morte,
então todos aqueles que já cometeu, mesmo que volte a cumprir, já é digno de morte, porque já pecou. E Jesus, ele faz o contrário. Jesus em nenhum momento, ele, vamos dizer assim, ele aniquila a lei para dizer, não, vocês estão em mim, então faça o que vocês quiserem à vontade. Não. Se você analisar a Bíblia estudando, você até vê que coisas que antes era pela lei, a Jesus até faz as coisas mais duras. Como? Adulterar. Vamos dizer assim, o adultério gera morte, como a lei condenava. Aí Jesus diz, pronto. Eu já digo o seguinte, aquele que no seu pensamento, assim, nem cometeu o ato, só no pensamento, desejar a mulher do próximo, já adulterou. Ou seja, se você olhar, não precisa mais nem do ato, só no pensamento, já é digno de morte. Mas em Jesus Cristo, nós cumprimos todas essas coisas, por causa do amor dele derramado em nós. Então nós conseguimos obedecer, tirando de nós o peso da justiça que havia na lei. Porque a lei se cumpriu em Jesus, condenando, porque ele foi feito maldito e pecador em nosso lugar. Jesus foi condenado, foi punido em nosso lugar, a lei pesou sobre Jesus, e nós hoje somos livres e libertos, porque o peso desse castigo foi retirado de nós, porque hoje nós vivemos dependendo da graça e da bondade de Deus, que enviou o seu Filho. Então esse medo do castigo, nós não temos mais, porque nós estamos no Filho único, Filho unigênito de Cristo Jesus, que nós o recebemos. Olha que maravilha, que a palavra do Senhor em um simples versículo nos faz abordar vários pontos da Bíblia Sagrada e nos fortalecer mais e mais, e nos fazer crescer mais e mais. Imagine só, se Jesus tivesse medo da morte, medo daquela punição, o que seria da humanidade? Se Jesus naquele momento chegasse até a cruz e dissesse, não vou mais não, e desistisse. Como muitas vezes o presbítero de Assis fala, pregando as suas mensagens, ele diz, imagine só, você tem toda a sua vida, se orgulha das suas riquezas, de algo que você possui. Se Jesus olhasse para você e dissesse para o seu coração, parou. Uma vez ele disse isso, nunca mais saiu da mente. Porque às vezes o ser humano se orgulha tanto de algum conhecimento, de algo que conquistou, de algo que possuiu, sendo que aquilo não vai levar mais você a nada. Se você morrer, aquilo fica para quem ficar. E depois do seu futuro? Então o importante é nós conservar em nossas vidas a comunhão em Cristo Jesus, estando cheio desse amor, que esse amor vai expulsar o medo, esse amor vai expulsar de nós o castigo, e nós vamos depender da graça, e vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos, debaixo de Cristo Jesus, que habita em nossas vidas, e vai fazendo a outra palavra, o que? Nos aperfeiçoando, que aqui é onde entra. Isaías diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele tomou. Então aquele que andava aflito, aquele que andava perturbado, Jesus Cristo arranca, dá uma nova vida. Jesus Cristo tira a perturbação e dá uma tranquilidade. Ele é quem soluciona todos os problemas, quando nós confiamos em Cristo Jesus. Então Ele foi ferido por causa das minhas culpas, foi ferido por causa da culpa dos irmãos. Jesus padeceu, morreu, e nós que era rebelde, digno de morte, Ele nos dá pela graça do Senhor Jesus a vida eterna em Deus, nos livrando da sua justiça, porque nós estamos recebendo o amor de Deus. E a partir desse momento vem um aperfeiçoamento, como eu já disse no início. O aperfeiçoamento trata-se do trabalhar de Deus, do agir de Deus em nossas vidas, porque nenhum de nós, por mais que se convertemos a Cristo Jesus, por mais que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós não nos tornamos perfeitos ainda. Nós ainda somos imperfeitos, porque nós ainda estamos sujeitos a cometer erros, nós ainda estamos sujeitos a cometer falhas, nós ainda estamos sujeitos a padecer por atitudes nossas. Então nós ainda não fomos aperfeiçoados, nós se transformamos em santo, porque nós vivemos como Cristo, sendo santo assim como Ele é santo, e a sua santidade expulsa de nós o medo, expulsa de nós o pecado, e afasta de
nós a punição, mas perfeito ainda não somos. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, Ele é fiel para nos tornar perfeitos e santos até o dia de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala dia do Senhor, fala de punição. É o dia que Ele vem para punir. Mas quando a Bíblia aqui descreve o dia de Cristo Jesus, está se referindo ao arrebatamento, à salvação, ao chamado de Deus dessa terra. Então até aquele momento, o agir de Deus, o aperfeiçoamento, vai trabalhando em nós e tirando aquelas mágoas que ficaram, tirando de nós os vícios que tinham permanecido e afastando. Algumas pessoas já é de imediato. Quando se converte, tudo já é expulso. Outras pessoas é o trabalhar de Deus. Vai mudando até a personalidade. Quando a pessoa é muito bruta, muito ignorante, o agir de Deus vai mudando essas coisas em nossas vidas. Vai tirando de nós essas mazelas que o mundo fez enraizar em nossas vidas. E olha só, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o aperfeiçoamento é extraordinário. Que eu separei pela unção, pela forma que Deus age, pela trindade de Deus. Olha só. Olha o aperfeiçoamento. Deus nos ama. É o primeiro, o trabalhar de Deus. Por meio de Deus, Ele nos amou. Ele enviou Jesus Cristo por causa desse amor. Jesus nos salva. Jesus, Ele nos salva de toda punição. Deus nos ama e Jesus veio por causa desse amor. Então Jesus nos salva. Quando Jesus nos salva, é enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar naqueles que são salvos por Cristo Jesus, que já veio por causa do amor de Deus. E o que é que o Espírito faz? Nos guia. Ele vai nos guiando e nos moldando todo dia. Isso é o aperfeiçoamento. Então, se no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo envolve castigo. E se eu estou no amor, não tem mais castigo sobre minha vida. Aquele que tem medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Mas aquele que o medo ainda domina, ele está aperfeiçoado no amor. Através do amor de Deus que enviou Jesus, que Jesus nos salvou, o Espírito que está em nós vai nos guiando, vai nos moldando, vai nos transformando, porque assim nós vamos sendo perfeitos, assim nós vamos sendo transformados. Porque o que é que Romanos diz? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, vão ser condenados mesmo sem ter lei. E todos que sobre a lei, ou seja, debaixo da lei, pecaram, pela lei serão julgados, porque a lei ele condena. Mas o mesmo Paulo que disse isso em Romanos 2,12, vai dizer em Romanos 8,1: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. O amor é encarnado, o amor em pessoa. Se outros viveram antes da lei, ou viveram como aqui ele está se referindo aos gentios, que não cumpriam a lei que veio para os judeus. Se todo aquele que sem lei pecaram, mesmo sem ter a lei, perecerão. Mas todos aqueles que com a lei, ou seja, judeu, debaixo dela, pecaram, pela lei serão condenadas. Mas agora, todos que já em Cristo Jesus já o receberam, este não há condenação, porque está enraizado no amor. O amor que João disse, que não há medo, porque ele expulsa o medo. Expulsando o medo é porque não tem castigo. E se não tem castigo é porque nós estamos se aperfeiçoando no amor. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós vimos para a igreja, quando nós continuamos seguindo a nossa fé, mas se há medo de uma punição, o texto é bem claro, é porque nós não estamos aperfeiçoados no amor. Então que o amor de Deus possa nos aperfeiçoar, que o amor de Deus, você também, possa deixar o Espírito agir, possa se tornar sensível ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, possa expulsar de você todo medo, e venham transformar o seu ser, e venham renovar as suas forças, venham te trazer de volta a nova esperança. Eu lembro de um dia do evangelismo, estava junto eu, irmão Pedro, irmão Marcos Vinícius, e uma pessoa conversando com o irmão Pedro, e começou a tocar sobre esperança, e o irmão Pedro o
problema é porque às vezes nós depositamos a esperança em seres humanos que falham, seres humanos que erram, seres humanos que prometem, não cumprem. Mas ele, evangelizando, ele foi e disse: mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que ser depositada em Jesus, porque esse não falha, esse não nos decepciona, esse não nos abandona. E começou a ministrar pela frase que uma pessoa estava dizendo. Eu não sei se ele lembra, a pessoa estava até em cima da bicicleta. Ele disse: a nossa esperança tem que ser depositada em Cristo Jesus, depositada no amor, porque o amor é que vai expulsar de nós o medo, porque a punição de um castigo, de algo que nós cometemos, isso não vai ter mais. A Bíblia deixa bem claro: está na cruz, no Calvário, lá foi pregado e foi dito: Pai, está pago. O que esta pessoa fez já está aqui, ó, sanada. Eu paguei por ela, porque ela acreditou no amor, confiou em mim. Mas aqueles que recusam, esses vão estar debaixo da justiça de Deus, sem dó e sem piedade. Porque o amor de Deus, ela não, de maneira nenhuma, ele não anula a sua justiça. Não fique achando que a justiça de Deus em plena cumprimento dela, o amor de Deus, não, eu estou fazendo minha justiça, mas o amor eu vou perdoar essa pessoa. Não tem essa. Quando Deus vem com a justiça, o amor dele não interfere. A prova viva disso é quando ele foi condenar Sodoma e Gomorra. O amor da mulher de Ló por alguém que ela conhecia naquela região, por mais que a mulher de Ló estava dentro do amor de Deus, sendo livrada, não livrou ela, por mais que ela já estava saindo da cidade. Ao olhar para trás, com amor por aquilo que Jesus já estava punindo, a justiça veio e puniu ela, não isentou. O amor de Deus, ele nos ama, mas pela sua reta justiça. A justiça de Deus. Alguém já chegou a dizer que como é que Deus morreu pelos pecados? Não, Deus não morreu pelo pecado, não. O pecado está debaixo da justiça de Deus. Deus morreu por mim e você que era pecador. A Bíblia diz que ele pune o pecado, mas o pecador ele ama. O pecador ele tem compaixão. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então o amor de Deus veio para o ser humano que pecou, mas a justiça vem para o pecado. Se nós escolhemos Cristo, eu abandono o pecado e agarro Cristo. Com Cristo eu sou salvo, mas se eu ignoro Cristo, é porque eu estou abraçando o pecado, e com o pecado eu sou punido, porque a punição para o pecado vem. E para aqueles que se agarram nele, também é punido da mesma forma. Então o que é que nós aprendemos nesse texto? Nessa explanação que eu estou fazendo de um só versículo que abrange toda a humanidade, todo o contexto que vivemos. O que nós devemos estar é debaixo da confiança, debaixo da proteção do amor de Deus, como aquele salmo que eu disse, já nos descreve muito bem. Salmo 36, versículo 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo debaixo de suas sombras. Nós que estamos dentro desse amor, enraigado nesse amor, porque abraçamos Cristo, e o amor de Deus que excede todo entendimento, que pega largura, comprimento, altitude e profundidade, todo esse amor nos cerca e nos protege, nos dá abrigo debaixo de suas asas. Então pecado e punição não há mais em minha vida. Eu estou debaixo da graça e do amor de Deus, que excede todo entendimento e que expulsa o medo, tira o castigo, e estou sendo aperfeiçoado no amor. E a Bíblia diz que Cristo Jesus, se eu não me engano, é em Colossenses, não me falha a memória, porque tem às vezes você fala, que Cristo Jesus vai nos apresentar um Pai, de maneira santa, perfeita e agradável a Deus. Jesus vai chegar diante de Deus e vai dizer: está aqui, Pai, ó, um filhinho que me recebeu. Hoje ele está santo, hoje ele está perfeito, e hoje ele está de uma maneira que para o Senhor, sem nenhum motivo de punição, porque ele me recebeu, e aquele pecado que estava sobre ele, a punição está na cruz. Vinde, bendito do meu Pai, e entrai pelas portas. É isso que Cristo vai dizer para aqueles que estão debaixo desse amor. Eu recebi esse amor de Deus, os irmãos também receberam. No último culto de domingo de 2024, que nós possamos estar mais e mais debaixo desse amor.
enraizado em Cristo Jesus, deixando isso penetrar em nossos corações, e que para esse novo ano, que um ano é novo, mas a nossa fé, ela deve ser, como a Bíblia já deixa bem claro, renovada, porque o medo é a ausência da fé. Então a nossa fé venha também ser renovada, por causa do ano novo? Não, por causa de Cristo. Porque eu passo, como Paulo diz, por todas as coisas, por causa de Cristo. Se eu estou, Deus está me dando a graça de passar por esse ano e chegar em outro, é por causa de Cristo. Eu não devo simplesmente olhar, claro, nós desejamos algo bom, mas eu não posso simplesmente olhar para um futuro e esquecendo daquilo que já Deus fez pelo que passou. Se até hoje nós chegamos aqui, é porque Deus foi gracioso e permitiu que nós estejamos aqui. E que então, se foi Cristo que nos fez passar por isso, é em Cristo que eu vou me agarrar para que o próximo ano, se assim Deus nos permitir, nós estejamos aqui também, adorando e exaltando e louvando esse Deus. Mas se Deus não nos permitir que estejamos aqui, pode ter certeza que nós vamos estar na glória. E eu lhe garanto que se você tivesse a permissão de chegar a algum irmão que já morreu em Cristo, que você sente saudade de chegar até essa pessoa, ou ele ou ela, e falar, se você tivesse a oportunidade de retornar, será se você retornaria? Nenhum dessas pessoas ia dizer não. E ainda ia lhe aconselhar, ia dizer assim, ó, cuide em se ficar mais firme, porque aqui é bem melhor. Paulo, que teve por Deus a oportunidade de contemplar isso em vida, ele disse, as aflições dessa vida, eu vou dizer para vocês, nem se compara com a glória que estás no céu, reservada para cada um de nós. Paulo teve essa oportunidade de ver coisas inefáveis, de ver coisas que ele não dava para explicar a ninguém. João, só por ver Cristo Jesus ressurreto, caiu como morto. Foi preciso Cristo levantar ele e trazer ele em espírito para contemplar toda aquela maravilha. Imagine se nós tivéssemos a oportunidade de chegar para quem já está lá, perguntando se queria voltar. Ele ia dizer, não, cuide em você aí, para você chegar aqui, porque esse aqui é bom, o outro canto é ruim, é pior. E a Bíblia já mostra a parábola sobre isso. Então, agarre o amor, porque o amor vai expulsar o medo, e expulsando o medo não vai haver castigo. O medo vem por causa do pecado, por falta da fé em Cristo Jesus, por falta da nossa fé em Cristo ser o suficiente. Aí vem o castigo, por causa que nós não tivemos fé em Cristo Jesus. E o castigo vem, o medo só vem porque nós não estamos aperfeiçoados no amor. Que esse amor de Deus que está em Cristo Jesus possa estar em nossos corações, nos aperfeiçoando, nos livrando de tudo aquilo que vai nos afastar de Deus, porque Deus nos ama, Cristo nos salva e o Espírito nos guia. Você pode perceber que o ser humano, vamos dizer que o ser humano está aqui no centro, o ser humano aqui, o homem, ele pecou, e por pecar tem uma punição. Então o ser humano está aqui e o pecado está aqui. O ser humano estava debaixo do pecado, a punição que vinha para o pecado afetaria o ser humano. Então o ser humano necessitaria de uma salvação. Então tem o ser humano, tem o pecado e a salvação. Quando você olha para o feito de Deus, Deus que criou o ser humano está aqui. Deus criou o ser humano. Por causa do pecado que atingiu o ser humano, Deus envia o Espírito Santo para nos convencer do erro do pecado e nos trazer a uma nova vida, nos guiar, nos socorrer de lá. Então o Espírito Santo nos livra desse pecado, porque ele vai nos convencendo, e Cristo Jesus veio para nos trazer a salvação. Então o amor de Deus enviou Cristo que nos livra da condenação, e o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado e nos guiar no perfeito amor, na direção e nos aperfeiçoando. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. Que essa ministração hoje fique em seu entendimento. Esta pregação não foi aquelas pregação, vamos dizer, de trazer alegria, euforia, de trazer aquela animação, de eita, não, essa pregação já foi para nós mais meditar, para nós mais se aperfeiçoar, para nós mais estar debaixo do amor, da graça, da unção de Deus, debaixo do Espírito Santo, que Ele possa nos guiar, porque em Cristo Jesus não há condenação. Então eu prefiro estar em Cristo
para não ser condenado, que a igreja também esteja em Cristo, que esse próximo ano, que nada que aconteça possa te tirar da presença de Deus, porque o apóstolo Paulo já disse, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura afastaria ele da presença de Deus, que está o amor que está em Cristo Jesus. Que nada e nem ninguém, nem as aflições da vida te tire desse amor de Deus, porque o amor de Deus, que excede todo entendimento, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos salva. Amém e graças a Deus. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo, igreja, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar. Só assim, só então podes ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilha de amor, maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração e aceitar seu imenso poder, seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, foi por Deus não sentir, e tua alma se abriu, tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bem importante você prestar atenção à letra deste louvor. Glória a Jesus. Então,